Esse vídeo é para quem está passando pelo processo do autoconhecimento e se sente sem energia muitas vezes. Eu parei para avaliar no meu dia a dia o porquê muitas vezes nesse processo que começou já faz um tempo e eu acho que ele é contínuo, é para sempre, porque eu acho que não existe um momento em que a gente simplesmente pensa agora eu me conheço, eu sei como funciona e tá tudo certo. Não, acho que é um processo diário, inclusive. Mas eu parei para pensar que muitos dias eu acordava sem energia e eu me questionava, né? Nossa, por que que eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer? E o que eu quero te trazer aqui hoje é justamente uma reflexão para te olhar para isso. Tá tudo bem a gente acordar muitas vezes sem vontade, né, de mudar, sem energia para mudar, porque a mudança, ela exige energia de nós. E quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, existem muitas camadas, né, por trás deste processo, não é uma coisa simples. E justamente por isso eu falei que esse vídeo é para quem está nesse processo, porque quem sabe se tu não estiver nesse processo, tu não vai entender o que eu quero falar aqui hoje. Mas o fato é que tá tudo bem a gente não estar com energia todos os dias para mudar, para fazer diferente. Tá tudo bem a gente não acordar motivado, né? Ah, hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz porque eu tô me conhecendo e eu sei que a versão antiga não combina mais comigo e a versão nova eu quero fazer isso, isso, isso. Tá tudo bem a gente não fazer todos os dias uma mudança drástica na nossa vida. Mas o que a gente tem que cuidar é não ficar neste lugar de sem energia e de se sentir mesmo incapaz, porque muitas das vezes é o nosso medo querendo nos parar e não avançar na mudança. Fez sentido aí para ti? Então, eu acho que mudar exige muito de nós, principalmente coragem assim para olhar. Eu acho que quando tu escolhe olhar para dentro de ti, caminhar nesse caminho, né, que é o do autoconhecimento, aí, só aí tu já começa com uma energia, tu tem que ter uma energia muito grande. E com isso também coragem, porque é difícil olhar para dentro, né? A gente olha inclusive para aquelas partes que não são agradáveis, que não são legais, mas que também já não combinam mais com a gente. Elas nos trouxeram até aqui, mas já não combinam mais com o tipo, né, de pessoa, o tipo de relação que a gente quer ter, o tipo de futuro que a gente quer ter. Então, por isso é tão importante a gente agir, né? Eu estava há um tempo atrás fazendo uma oração antes de dormir e eu pedi sonho. Eu falei que eu queria sonhar com alguma coisa e eu queria lembrar, porque muitas vezes eu não lembro dos meus sonhos. E o incrível foi que naquela semana toda eu sonhei todos os dias com coisas parecidas, assim, e a mensagem era totalmente a mesma. E o que tem a ver, né, isso com a mudança? Porque naquele período eu estava enfrentando um momento muito decisório, assim. Eu precisava fazer várias coisas para mudar a realidade que eu estava vivendo, mas eu estava com medo. E nos sonhos eu consegui ver nitidamente, assim, o meu medo e, né, o que era o que estava me paralisando de fato. Então foi muito rico assim o sonho, foi muito bom ter essa clareza do meu inconsciente, né? Porque muitas vezes nossos sentimentos a gente não sabe de onde vem e muitas das vezes, ou talvez todas as vezes, vem dos nossos padrões mentais. Então, por que, né, é importante a gente se conhecer? Porque quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a ver que nada é por acaso. Não é que, tu nasceu assim e por isso que tu não consegue fazer tal coisa. A verdade é que os nossos padrões mentais, eles foram estabelecidos, né, em algum momento. Em algum momento aquilo aconteceu na nossa vida mais de uma vez e acabou que a gente conseguiu deixar aquilo um padrão. Eu tenho medo, né? Por que eu tenho medo? Porque tu vai ver lá na tua história lá atrás, muitas vezes tu passou por momentos que tu sentiu medo e tu não teve nenhum respaldo, tu não teve ninguém
para te proteger, né? Ou às vezes até pode ter tido alguém para te proteger. Mas mesmo assim, a sequência de fatos que aconteceram na tua vida e que tu se sentiu insegura, com medo, incapaz, foram mais, né, de uma vez. Então, acontece que a tua criança, ou até mesmo às vezes na fase adolescente barra jovem, né, acabou traumatizando e ali tu criou um padrão mental na tua cabeça. E o porquê que é importante a gente se ligar disso, né? Porque a partir do momento que tu tem o conhecimento disso, tu consegue saber onde é que tu tá. E o medo, ele assim, por muitas vezes ele nos ajuda, né? Porque se a gente não tiver medo, a gente se atira aqui da sacada, a gente se joga na frente de um carro e tá tudo certo. Então, a gente precisa sentir o medo. Só que o medo, quando em excesso, ele faz muito mal. E o porquê que ele faz mal, né? Porque ele acaba nos sabotando. A gente acaba achando que não consegue fazer o que precisa. A gente sempre fica naquela de, ah, não, mas eu não sou capaz. Olha o fulano consegue, mas eu não consigo. E o porquê que tu não consegue, né? Tu nem tentou e às vezes tu já fala que tu não consegue. A gente não precisa correr 10 quilômetros em um dia, mas a gente pode sim correr 1 quilômetro por dia e ir aumentando treino pós treino. Essa frase não é apenas sobre corrida, tá? Tô falando de tudo na nossa vida. Se tem uma pessoa que não pode duvidar de ti mesmo, é tu. Pode o mundo todo duvidar, mas tu não pode duvidar de ti mesmo. Tudo que a gente coloca o nosso foco cresce. Então pensa comigo, se tu focar no medo, se tu focar que tu não consegue, que tu é incapaz, que tu tá inseguro, né, com aquilo que tu tem que fazer, é óbvio que tu não vai conseguir fazer. E no início do vídeo eu falei sobre a falta de energia que às vezes a gente sente, né? É normal se sentir sem energia, porque só o fato da gente olhar para dentro já exige muita energia. E a gente já vem, né, de várias coisas da nossa vida assim, tendo que usar muita energia, porque o medo também ele nos suga muita energia. Então tá tudo bem descansar, mas cuidado para não ficar nesse descanso eterno, porque sim, a gente vai ter que agir. Então percebe que quanto mais tu foca no medo, mais ele vai crescer. Então, ao invés de tu focar no medo, ao invés de tu focar nas coisas que tu se acha incapaz, o porquê tu não foca na possibilidade de fazer aquilo dar certo? Parece meio óbvio, né? E de fato é óbvio, mas na prática não é fácil. E o que eu quero te trazer aqui hoje é uma reflexão para te olhar para a tua vida, olhar os pequenos e grandes acertos, né, que a gente faz durante o processo e muitas vezes a gente não consegue enxergar. Então, olha para isso, olha para as pequenas coisas que tu já fez até aqui. Se tá difícil, tá sem energia, descansa, mas depois vai para cima, faz o que precisa ser feito. Ninguém vai poder fazer por ti. Eu não sei se tu acredita em Deus, no universo, em energia, qual é a tua fé, mas uma coisa é fato: ninguém vai poder fazer a tua parte. A nossa parte é só nós com nós mesmos. E eu tenho certeza que depois de fazer nossa parte, aquele alívio de saber que tu fez o que tu deveria, mesmo que talvez o resultado vai ser diferente do que tu esperava, ou às vezes vai ser exatamente como tu esperava, mas o fato aqui não é o resultado, é o agir, é a mudança. A vida dos teus sonhos, ela exige de ti que tu faça o que precisa ser feito. E talvez seja por isso que muitas pessoas não conseguem viver a vida dos sonhos, porque dá medo. A gente se sente às vezes amarrado num lugar onde a gente nem sabe onde é o lugar, mas a gente não consegue agir. Então a reflexão que eu quero trazer é justamente essa, para te olhar aonde quer que tu esteja, se tu esteja paralisado, se está com medo, aonde quer que tu esteja nesse processo da mudança, para analisar o que é que tu precisa fazer. Tá difícil, tá sem energia, descansa, mas depois vai para cima. Faz o que precisa ser feito. Eu tenho certeza que a tua versão lá do final do ano ainda vai ficar muito orgulhosa da coragem que tu teve para continuar, mesmo com todas as dúvidas, mesmo com todas as incertezas,
porque de fato a gente nunca vai ter certeza de nada. Não tem como a gente saber como vai ser o dia 100 olhando pelo dia 1. Também não tem como a gente saber como vai ser o caminho todo olhando somente no início do caminho. É impossível, a gente não consegue. A gente consegue aprender fazendo. A gente consegue ver as coisas quando a gente está no caminho. E eu tenho certeza que por mais que seja difícil, por mais que esse processo muitas vezes tire muita energia de nós, ele é libertador. Uma vez que tu sabe o que é que tá te prendendo, tu tá com o queijo e a faca na mão. Tu só precisa agir. E eu sei que esse tu só precisa agir não é tão simples, né? Como eu tô falando aqui o vídeo todo, mas ele é fundamental para te chegar no próximo degrau. Eu espero muito que esse vídeo encontre o máximo de pessoas possíveis, mas se chegar em uma pessoa que está nesse processo e que precisar ouvir essa mensagem, eu já fico muito feliz, porque de fato, né, o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o nosso tempo. Então, a gente precisa saber, né, aonde a gente coloca o nosso tempo e a nossa energia. E eu te convido a fazer esse exercício também de aonde é que tu tá colocando a tua energia, aonde é que tu tá colocando o teu tempo. Porque muitas vezes a gente tá sem energia, a gente tá sem tempo, mas quando a gente vai olhar as coisas que a gente tá fazendo, a gente tá totalmente focando em coisas que não vão nos levar próximo de onde a gente quer. Então, faz essa reflexão contigo mesmo de onde é que tu tá, né, colocando a tua energia, onde é que tu tá colocando o teu tempo e faz bom uso disso. Né? Tudo bem, não fez até agora, mas começa a fazer. Tenho certeza que tu vai conseguir e quero te dizer que tu também não tá sozinha. Eu estou nesse processo de autoconhecimento já faz alguns anos e não fica talvez mais fácil, mas fica mais leve. Porque a partir do momento que tu começa a fazer o que tu precisa fazer, tu se sente melhor. Sai aquela culpa, aquele sentimento de, cara, eu sei que eu precisava fazer, mas eu não tô fazendo, sabe? Então eu te convido a tomar essa atitude de fazer o que precisa ser feito por ti. Eu espero muito que tu encontre forças necessárias, porque a coragem e a força, ela tá dentro de ti. Tenho certeza que ela tá aí dentro. E que tu nunca desista de viver a vida dos teus sonhos e de viver a tua melhor versão. Beijo e até o próximo vídeo.